Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo do Bem. Desejo que esta semana seja muito iluminada, equilibrada, positiva, com inúmeras oportunidades de aprendizado bem aproveitadas e com grandes conquistas e compromissos no bem. Aproveito este nosso encontro para agradecer a todos vocês que assistem à TVI, a TV de nossa querida Itapetininga, e especialmente a você que prestigia o nosso programa. Para darmos início ao nosso programa desta semana, colhemos sempre boas notícias. E a primeira informação do programa desta semana é de economia e agricultura. E conta que o Produto Interno Bruto, o PIB, do setor agrícola do município de Itapetininga pulou da 20ª para a 7ª posição no ranking nacional do setor, segundo o IBGE. Os dados são referentes a 2010, mas foram divulgados recentemente. O senhor José Seixas, produtor e secretário do Sindicato Rural de Itapetininga, avaliou assim: essa é uma ótima notícia. É evidente que os números vêm subindo a cada ano e tiveram um grande impulso. E também fez questão de lembrar que no levantamento anterior, o município ocupava a 20ª posição no ranking nacional. Como o primeiro PIB agrícola do estado de São Paulo, com um valor estimado de mais de 466 milhões de reais, Itapetininga ficou atrás apenas de municípios como Jataí e Rio Verde, ambos de Goiás, Uberaba de Minas Gerais, São Desidério da Bahia, Petrolina de Pernambuco e Cristalina, também de Goiás. Ainda segundo o senhor Seixas, havia certa preocupação porque o PIB caiu em todo o país, incluindo aqui. Mas Itapetininga, que é forte neste contexto, manteve-se em primeiro lugar no estado e subiu no cenário nacional. É natural e esperado que o município manterá o crescimento observado nos últimos anos. Para ele, o fato do município investir no lado técnico auxilia na expansão do PIB agrícola. Isso explica porque, mesmo sem haver um aumento significativo na área plantada, a produtividade vem aumentando no campo. Ele ainda informou que fomos os primeiros a ter palestras sobre plantio direto, quando isso mal era conhecido pelos produtores. Como produtor, ele avalia ainda que a expansão do PIB será benéfica para os negócios agropecuários futuros. E declarou: poderemos ver a força do agronegócio durante a Expo Agro, que é a vitrine do setor e também contribui com sua expansão, pois muitos negócios são concretizados durante o evento. Que os bons ventos, resultado de muito trabalho e dedicação do homem do campo, continuem a soprar para a nossa terra e nossa região. E a outra boa e importante notícia fala de medicina. E fala aqui também de Itapetininga porque fala da primeira cirurgia coclear realizada no Hospital Unimed de Itapetininga. No dia 5 de janeiro, o Hospital Dr. José Silva Dantas Filho, da Unimed Itapetininga, realizou uma cirurgia inédita na região, o implante coclear. A cirurgia foi realizada pelo otorrinolaringologista Dr. Arthur Castilho, de São Paulo. O paciente foi uma criança de 3 anos, que recebeu um aparelho em cada ouvido numa cirurgia de aproximadamente 4 horas. O implante coclear é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia que estimula eletricamente as fibras nervosas remanescentes e é recomendado especialmente para os que são portadores de surdez grave, pois permitem a transmissão do sinal elétrico para o nervo auditivo, possibilitando ao usuário a capacidade de perceber o som.
O Dr. Castilho explica que normalmente é uma cirurgia recomendada para crianças de 6 meses até 1 ano, para que o implante seja totalmente aproveitado, e que a idade máxima para a cirurgia é de 3 anos. Ele contou que quando Lina Nardes, mãe do paciente, o procurou, ele decidiu realizar a cirurgia em um hospital próximo à cidade onde eles residem, no caso Buri. Optou então pelo Hospital Dr. José Silva Dantas Filho pela estrutura disponibilizada, pelos profissionais qualificados e sua localização. Após a cirurgia, é preciso esperar 40 dias para a total cicatrização, quando a criança será atendida no consultório do Dr. Castilho em São Paulo e o implante será ligado. Ainda emocionada, a mãe da criança declarou que está muito ansiosa para a conclusão do procedimento, quando seu filho poderá iniciar o processo de ouvir e, portanto, aprender a falar. Eu, particularmente, penso comigo que só quem vive com uma criança especial entende a expectativa e a esperança de uma mãe, imaginando que seu filho vai poder ouvir e falar, e também a emoção de quando essa criança disser sua primeira palavra. Dispensa qualquer comentário. Percebemos que não são só as notícias difíceis que são apresentadas, que acontecem no dia a dia da vida de todas as criaturas. Também muitos fatos positivos, altamente positivos e que criam uma esperança agradável para todos nós, acontecem e que devem e precisam ser registrados e divulgados. É por isso que sempre pesquisamos as boas notícias para trazermos a todos vocês. Depois das notícias, nós trazemos sempre uma apresentação. E eu recebi esta apresentação, que tem o título A Viagem de Trem, por e-mail de minha amiga querida Vera Isis Rezende, que hoje reside na cidade de Bauru, e que me enviou este e-mail comentando que era de muita sensibilidade, muito agradável. Então eu reparto com vocês este e-mail. A Viagem de Trem. Dia desses, li um livro que comparava vida a uma viagem de trem. Uma comparação extremamente interessante, quando bem interpretada. Interessante, porque a nossa vida é como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e de tristeza com os desembarques. Quando nascemos, ao embarcar neste trem, encontramos 2 pessoas que acreditamos que farão conosco a viagem até o fim. Nossos pais. Não é verdade. Infelizmente, em alguma estação, eles desembarcam, deixando-nos órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Mas isso não impede que durante a viagem embarquem pessoas interessantes, que virão ser especiais para nós, nossos irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio, outras fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem, há também outras que passam de vagão em vagão, prontas para ajudar quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros, tantos, viajam no trem de tal forma que quando desocupam seus assentos, ninguém sequer percebe. Curioso é considerar que alguns passageiros, que nos são tão caros,
acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Isso nos obriga a fazer uma viagem separado deles. Mas isso não nos impede de, com grande dificuldade, atravessarmos o nosso vagão e chegarmos até eles. O difícil é aceitarmos que não podemos sentar ao seu lado, pois outra pessoa estará ocupando esse lugar. Essa viagem é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Sabemos que esse trem jamais volta. Façamos essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos, procurando em cada um o que tem de melhor. Lembrando sempre que em algum momento do trajeto poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos algumas vezes e certamente alguém nos entenderá. O grande mistério é que não sabemos em qual parada desceremos. E fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades? Sim, sentirei saudades. Deixar meus filhos viajando sozinhos será muito triste. Separar-me dos amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será para mim dolorido, muito dolorido. Mas me agarro na esperança de que, em algum momento, estarei na estação principal e terei a emoção de vê-los chegar com a sua bagagem que não tinham quando embarcaram. E o que me deixará feliz é saber que, de alguma forma, eu colaborei para que essa bagagem tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, neste momento, o trem diminui sua velocidade para que embarque e desembarquem pessoas. Minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo a sua velocidade. Quem entrará? Quem sairá? Depois desta apresentação agradável, que faz com que meditemos na viagem da nossa vida, nós vamos a um pequeno intervalo para voltarmos já já com o segundo bloco do nosso programa desta semana. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa e é nesse momento que eu trago para todos vocês um outro fato muito positivo, que são os nascimentos da semana. Positivo para as famílias que recebem essas crianças que chegam para a escola da vida, onde todos seus pais, padrinhos, avós, irmãos, amigos da família poderão contribuir para o crescimento de todos eles neste imenso aprendizado que a vida nos oferece. E é num oferecimento do Hospital Dr. José Silva Dantas Filho da Unimed Itapetininga que eu apresento para vocês quem chegou para a escola da vida.
depois da apresentação dos nascimentos da semana, num oferecimento do Hospital Dr. José Silva Dantas Filho, da Unimed Itapetininga, é o momento de um depoimento. E o depoimento que colhemos esta semana é do senhor Antônio Teixeira. É um apresentador aqui da TVI, ele apresenta o programa Caminho do Paraíso. Vejam o que o senhor Antônio nos conta. Meu nome é Antônio Teixeira, eu apresento o programa O Caminho do Paraíso. Estou trabalhando aqui nesse programa. Estou agradecendo também por estar tendo um espaço nesse programa do Universo do Bem. Então, é muito importante assim, cada um lembrar que o alimento é que forma a constituição da pessoa. Então, muitas vezes, uma pessoa pensa que não tem importância comer determinada coisa, fazer qualquer coisa. Tem muita importância, porque a repercussão do alimento é imediato. Quando a gente vê uma senhora que está amamentando e ela acaba de amamentar e depois ela vai tomar uma refeição e um tempo logo em seguida ela volta a amamentar. E quando ela coloca a criança para arrotar, aquela criança arrotou aquele alimento que foi comido anteriormente. Bem rapidamente se percebe pelo cheiro do arroto. Então, na nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, que nós somos aquilo que nós comemos. E tem muita importância o jeito que nós somos com os nossos pensamentos. É só observar, uma pessoa tem vontade de ter uma determinada profissão ou de ir para uma determinada localidade. Um tempo depois, ela realiza aquilo que ela estava pretendendo. Então, no universo do bem, a pessoa tem que lembrar assim, quando nós desenvolvemos uma maneira de ter um pensamento bom para uma pessoa, um jeito bom para aquela pessoa, e tem que lembrar assim, que o jeito bom é de dentro, que não está relacionado a ter que dar um presente físico para aquela pessoa, porque o jeito bom todos nós temos. E é bem importante cada um lembrar que quando se vincula um presente material para uma pessoa, então aquele que não tem o recurso, então ele ficaria tolhido, ele ficaria prejudicado, ficaria defasado. Na nossa vida interna, é bem importante lembrar assim que muitas vezes um sorriso é um benefício muito bom. Porque no jeito bom do relacionamento, a gente vai confirmando assim, que quando relacionou direito, vem uma alegria. E dessa maneira, cada um pode observar. E quando uma pessoa tem vontade de melhorar-se, ela precisa de arrumar um tempo. E esse tempo, a pessoa tem que lembrar que não é mais ou menos, é um tempo que ela tem que levantar mais cedo, ela tem que aprender a pensar, ela tem que aprender a ver o que ela está querendo. A mesma coisa acontece quando a pessoa vai para o repouso. Ela tem que ir um pouco antes de ficar exaurida, porque nós temos que descobrir o que nos move. Muitas vezes a pessoa acha assim que ela tem que fazer as coisas que dá a vida a ela, são os filhos, o trabalho, e depois ela acha que o que continuará dando vida a ela é os netos. Então tem muito valor a pessoa ver o procedimento que ela precisa de continuar tendo com ela, porque um filho, ele é um hóspede na casa dos pais, e é bem simples assim observar, porque muitos vão embora e às vezes vão para regiões distantes, alguns voltam e muitos outros não têm a condição de voltar ou não tiveram também o interesse em voltar. Nós temos que fazer um trabalho conosco mesmo de ir percebendo a importância que nós temos para nós. Não é mais ou menos, porque quando a pessoa fica velha, a gente vai confirmando que ela fica só. Quando ela se encontra pequena no seu período de formação, devido à atividade que ela tem, então ela não percebe que ela é só devido aos movimentos externos. Mas se observarmos, à medida em que nós vamos tendo um desenvolvimento, porque a média de vida é 80 anos. Então, na fase que
o jovem se encontra com 20 anos, ele acha assim que ele tem muito tempo pela frente. E esse tempo é relativo, porque se nós observarmos, nós vamos confirmando assim, que a estrutura da Constituição está na formação. A mesma coisa acontece na construção de uma casa. O melhor material é colocado na base, para que tenha a sustentação. Então o jovem ele precisa de lembrar assim, que ele precisa de ser cuidadoso e que sempre, com a ponderação, tem a possibilidade de ter o envelhecimento. Se entra a precipitação, se entra o viver até exaustão, então ele não chega aos 40 anos. E é bem interessante, porque os 40 anos é a metade da vida da pessoa. Muitos acham que pode ser diferente, mas tem muitas relações, tem muitas informações que a pessoa vai confirmando que com 40 anos diminui o ímpeto, diminui o ânimo. Isso é fácil de observar nos esportes. Até determinada idade, ele tem a possibilidade, de determinada idade para frente, se ele fez um trabalho que assimilou aquela atividade, então ele também tem a condição de passar para ser um orientador. Se ele não fez um trabalho assim, então normalmente ele vai ter uma outra função. Então até a próxima oportunidade de estarem aqui com todos os senhores. Depois deste depoimento do seu Antônio, este apresentador do programa aqui da TVI, Caminho do Paraíso, a quem eu agradeço o carinho que ele teve para com o nosso programa, nós escolhemos um texto para a mensagem da semana, sempre altamente positivo, um texto que nos convida a meditarmos sobre quanto podemos fazer mais e melhor para todos que vivem conosco. O texto desta semana é baseado num conto, 3 perguntas, de Leon Tolstói. Um rei se apercebeu que, se soubesse a hora certa de agir, quem eram as pessoas mais necessárias e o mais importante a ser feito, nunca falharia no que fizesse. Procurou um homem sábio para se aconselhar. Vestiu roupas simples e, antes de chegar ao destino, apeou do cavalo, deixou seus guardas para trás e foi sozinho. O sábio estava cavando o chão em frente à sua cabana. O rei chegou e falou: "Vim aqui porque preciso que me responda 3 perguntas. Como posso aprender a fazer o que é certo na hora certa? Quem são as pessoas às quais devo prestar maior atenção? E quais os assuntos aos quais devo conceder prioridade?" O sábio não respondeu e continuou a cavar. Estava fraco e respirava com grande dificuldade a cada golpe. O rei então se ofereceu para cavar em seu lugar e preparou 2 extensas sementeiras. Sem receber nenhuma resposta às suas perguntas, quase ao final da tarde disse: "Vim até aqui para obter respostas. Se não sabes ou não pode me dar nenhuma, então me diga que eu vou embora." Nisso, um homem barbado saiu correndo da floresta. Estava ferido e caiu desmaiado, gemendo baixinho. O rei e o sábio o socorreram. Havia uma grande ferida em seu corpo. O rei a lavou e a cobriu com seu lenço e uma toalha do sábio. O sangue continuou a jorrar, e muitas vezes o rei lavou e cobriu a ferida. Finalmente, a hemorragia parou. O homem foi levado para a cama e adormeceu. A noite chegou. O rei sentou-se na entrada da cabana e, cansado, ali adormeceu. Ao despertar pela manhã, demorou um pouco para se dar conta de onde estava. Voltou-se para dentro. O homem ferido o olhou e lhe pediu perdão. "Não tenho nada para lhe perdoar", disse o rei. "Nem o conheço." "Mas eu o conheço. O Senhor mandou prender meu irmão e jurei acabar com sua vida. Quando descobri que o Senhor vinha para cá, também vim. Esperei na floresta para matá-lo pelas costas, mas o Senhor não voltou.
Saí de minha emboscada e seus guardas me viram. Foram eles que me feriram. Fugi deles e teria sangrado até a morte se não me tivesse socorrido. Majestade, se eu sobreviver, serei o mais fervoroso de seus servos. O rei ficou satisfeito por ter conseguido a paz com seu suposto inimigo tão facilmente. Disse então que mandaria buscar seu médico para o atender. Levantou-se e procurou o sábio que estava agachado plantando nas sementeiras cavadas no dia anterior. Então, vai responder às minhas perguntas? Erguendo os olhos, o sábio lhe respondeu: o Senhor já tem todas as suas respostas. Como? Disse o rei. E ante a indagação da figura real, explicou: se Sua Majestade não tivesse ficado conduído da minha fraqueza ontem e cavado estas sementeiras para mim, indo embora, teria sido atacado por aquele homem. Teria, assim, se arrependido de não ter permanecido comigo. Por isso, a hora certa e mais importante foi quando cavava as sementeiras. E eu era o homem mais importante. Fazer-me o favor foi o mais importante. Depois, quando o assassino chegou correndo, a hora mais importante foi quando cuidava dele. Se não tivesse cuidado da sua ferida, ele teria morrido sem estar em paz consigo. Por isso, ele era o homem mais importante naquele momento, e o que foi feito por ele foi também o mais importante. Então, só existe um momento importante, o agora. A pessoa mais necessária de atenção é aquela pessoa com quem você está, pois ninguém sabe se vai ter a possibilidade de lidar com outro alguém. O assunto mais importante é fazer o bem para esse com quem se está, pois esse é o grande propósito da vida de todos nós, sem exceção. Então, devemos concluir que a hora de agir é sempre agora. O local onde nós estamos é o mais ajustado e as pessoas com quem estamos são as ideais para a nossa vida e o nosso crescimento. E o certo é não deixarmos passar essa oportunidade. Outras virão, é verdade, mas essa é única. Pensemos nisso. Depois do texto que faz com que valorizemos o nosso agora e que valorizemos especialmente as pessoas que estão em torno de nós, necessitados de nossa atenção, e o mais importante a fazer é beneficiarmos essas pessoas com nossas ações naquilo que elas precisam, nós trazemos a sugestão de um filme. A indicação deste filme é de meu amigo Jefferson Cruz, e ele nos diz que era importante que convidássemos a vocês que, se já assistiram, assistam novamente o filme Ben-Hur. É um filme épico, né, de uma época da Roma antiga, e eu queria muito que vocês vissem um trecho deste filme e depois pudessem assisti-lo por completo.
chegamos a um momento em que só me resta agradecer a todos vocês por terem ficado conosco até este momento. Espero que todo o conteúdo do programa tenha sido agradável a todos vocês, proporcionando um momento de paz, de calma e que possamos observar este movimento do bem que acontece em todos os lugares deste universo infinito e especialmente nas nossas vidas. Agradeço e convido vocês para que assistam às reprises do nosso programa Universo do Bem nos demais dias da semana, nos horários que estão aí em sua tela. Muito obrigado mesmo. E eu encerro o programa, como sempre, lembrando o quanto é importante que se pense no bem, que se fale do bem e especialmente que se viva o bem. Muito obrigado e até o próximo programa.